Nós estamos de volta no Enfoque Regional. Hoje vamos ter o prazer de conversar com Estevão Pegoraro, o advogado Estevão Pegoraro, que assumiu há pouco tempo a presidência do Noroeste, do Esporte Clube Noroeste, tendo aí uma difícil missão de colocar a casa em ordem e já começar a montar uma equipe para disputar o Campeonato Paulista da Série A3 de 2017. Estevão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua missão é árdua, difícil, mas não impossível. E nós temos muito que conversar e você contar ao telespectador as novidades do clube. Muito obrigado pela presença. Imagina, obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos os bauruenses que estão nos ouvindo, em especial aos torcedores do nosso querido Noroeste. E estamos aqui para explicar um pouco do que a gente vem fazendo, do que a gente pretende fazer nos próximos dias e responder as dúvidas aí que eventualmente surjam, que o pessoal da torcida ou o próprio bauruense tenha para nos fazer. Estamos aqui à disposição. Bom, Estevão, na semana passada você estava meio preocupado, ou um pouco, ou bastante preocupado com a situação que não se definia do aluguel e dos recursos por conta deste aluguel e das dependências do Noroeste para a Prefeitura de Bauru, que se arrastava já há alguns meses. E parece que chegou-se a um bom termo nesta semana com o prefeito Agostinho. Como é que foi esta reunião e como é que foi este acordo do Noroeste e a Prefeitura? Na verdade, o Noroeste ele tinha um aluguel junto à Prefeitura, foi um aluguel feito por 5 anos e que se encerrou em fevereiro deste ano. Então, desde março, nós estávamos sem o contrato de aluguel e a situação irregular ali da Prefeitura, o próprio pessoal do vôlei e do basquete utilizando-se da panela de pressão, sem que houvesse um contrato. Foi pedido a renovação desse contrato, a CEPLAN apresentou uma avaliação muito aquém do que esperávamos e do que entendemos que seja um valor razoável para o aluguel da panela de pressão. Nós contestamos esse valor e, infelizmente, as coisas no poder público, eu que não sou da política, não sou... São lentas, né? A gente não está acostumado e realmente chega uma hora que a gente perde o estupim, vamos dizer, né? Então, eu queria deixar claro aqui uma oportunidade boa para esclarecer para a população que o prefeito, o Rodrigo, ele sempre foi muito solícito com a gente nas demandas do Esporte Clube Noroeste. Então, realmente ele fica amarrado com a situação de que ele tem que fazer o aluguel dentro da avaliação do que a CEPLAN, que é a Secretaria do Planejamento, apresenta para ele. E nós pedimos uma reavaliação com um aumento de área, com o aluguel, então, do campo que é utilizado pelo projeto social que a gente mantém junto à empresa Telecomunicações. E nessa reavaliação chegou-se a um valor já mais próximo do que a gente precisava e conseguimos chegar num denominador comum. O Noroeste queria algo na casa de 30 mil, a Prefeitura estava oferecendo 24 e alguma coisa nessa reavaliação. E acabamos finalizando por 28.900, acho que é um número que condiz bem melhor do que os 15 iniciais que a Prefeitura estava nos oferecendo. Por quanto tempo foi esse contrato? Esse contrato ele foi feito por 1 ano, prorrogável automaticamente, aí vai depender do próximo prefeito. O Rodrigo, ele fica, até por conta desse período de eleitoral, ele fica um pouco amarrado de fazer um contrato mais longo. Hoje é sabido que o Noroeste tem uma dívida com a Prefeitura de IPTU. Como é que está essa situação? O Noroeste renegociou essa dívida, está pagando, de quanto efetivamente ela é e isto onera em quanto os recursos do Noroeste? Vamos lá. A dívida total do Noroeste hoje, junto com a Prefeitura, e 99% dessa dívida ela é fundada no IPTU, ela gira na casa de R$1.900.000. Ela foi parcelada em 60 parcelas, que geram um boleto mensal para a gente de 32 mil. E tem ainda o IPTU do mês vigente, que gira na casa de R$12 mil. Então o Noroeste tem que pagar aí a título de IPTU entre atrasado, vencidos e vincendos, algo na casa de R$45 mil todo mês para a Prefeitura. E não houve um jeito da Prefeitura cancelar essa dívida? Claro que entra aqueles aspectos de renúncia de receita, de aprovação pela Câmara, de outros fatores jurídicos que não contribuem para que o Noroeste tenha esta facilidade de poder negociar com o município. Olha, Samuel, é uma situação que envolve vários níveis de governo, várias esferas dentro da população. Não é uma questão, a gente fala, o prefeito tem que ir lá e isentar o Noroeste desse IPTU, porque é um absurdo que se cobre
o IPTU de uma entidade sem fins Porque é lucrativos. bastante, afinal de contas são, além da negociação, são 12 mil, e 12 mil hoje não é qualquer clube que aguenta pagar se não tiver uma receita condigna do quadro associativo. E muito pior que os 12 do mês atual são os 32 que a gente tem que pagar dos atrasados, né? Os 12 atual a gente até daria um jeito de colocar dentro do nosso orçamento, mas os 32 que realmente atrapalham. Mas assim, eu acho que a gente tem que promover esse discurso no meio da sociedade, o bauruense tem que começar a olhar para o Noroeste. Nós tivemos aí essa semana o pessoal da Caravana do Esporte e Artes da ESPN junto com a gente, fazendo um evento fantástico lá no Noroeste. Realmente eu tive a oportunidade de estar lá pessoalmente, fiquei deslumbrado com o projeto. E o projeto, o recado que eles dão é exatamente a busca pela iniciação esportiva junto à criança. Então, o bauruense tem que começar a olhar o Noroeste, o basquete, o vôlei, o esporte como um todo, como um preventivo das mazelas da sociedade. Você trazer a pessoa para o esporte, educar a pessoa através do esporte, você está evitando que essa pessoa caia na droga, que essa pessoa eventualmente debande para a violência lá na frente, você está formando o caráter do cidadão dentro do esporte. Então, assim, a pessoa precisa, o bauruense, eu já vi vereadores na Câmara debatendo esse assunto, pessoas através de redes sociais dizendo que não, a prefeitura não tem que se preocupar com o Noroeste ou com o esporte, tem que ajudar só na saúde ou em outros aspectos como segurança. As pessoas esquecem o caráter preventivo que o esporte tem dentro da formação desse conjunto da sociedade. Então, precisamos parar e pensar. Hoje, o Noroeste tem que pagar 45 mil por mês a título de IPTU para a prefeitura e inviabiliza totalmente a gestão do clube, porque isso representa 1/3 de todas as despesas do clube. Então, se a gente gasta 100 mil com dívidas e 50 mil com a gestão atual, tendo uma receita que suporta tranquilamente a gestão atual, o que está pegando realmente são as dívidas que a gente herdou. As dívidas trabalhistas, elas equivalem a quanto mensalmente e de que época são? As dívidas trabalhistas hoje giram na casa de 2 milhões de reais a totalidade da dívida, 1.900.000 e alguma coisa também. E elas oneram o Noroeste hoje em aproximadamente uns 25 a 30 mil reais em acordos trabalhistas que vêm sendo pagos. Alguns já vêm sendo pagos desde antes e outros nós fizemos agora, quando unificamos todas as execuções junto ao núcleo de execuções aqui de Bauru. E elas oneram esses 25 a 30 mil reais por mês e somam um total de quase 2 milhões. E essa dívida é por quanto tempo? Pelo planejamento que a gente está fazendo, nós vamos levar aproximadamente algo na casa de uns 10 anos para terminar de pagar. E elas são corrigidas? Elas são corrigidas monetariamente. A partir do momento que você faz o acordo, apenas a correção monetária. Enquanto não está em acordo, incide os juros legais da Justiça do Trabalho, que realmente são altos, não abusivos. E essas dívidas trabalhistas referem-se a atletas a partir de que época? E se são realmente de atletas? Olha, a maioria dessas dívidas trabalhistas são da casa de 2 a 3 anos aí, que são a gestão pós o tempo do Damião Garcia, mas tem ainda algumas dívidas trabalhistas que são da época do Damião também. A maioria, pelo estudo que a gente fez, é da gestão do seu Anis Busalaf. E hoje o Noroeste tem que renda, além deste aluguel que é proveniente aí da prefeitura? Hoje o Noroeste tem um projeto social que abrange 500 crianças dentro do complexo Alfredo de Castilho, que é suportado pela prefeitura através de um convênio com a empresa Telecomunicações, que é oriundo da Lei de Incentivo ao Esporte Municipal através da desconto do ISS. Além dessa verba, nós temos o patrocínio do Grupo Prata, do Jornal da Cidade, e temos ainda em fase de renovação o patrocínio do Confiança Max e da Tudor Baterias. E além desses recursos que entram em função deste projeto, tem alguma outra renda que o Noroeste recebe? Tem algumas rendas periféricas, que eu posso até estar esquecendo de uma ou outra aqui, mas assim, a gente aluga o estacionamento para o pessoal do Correio, que usa ali, gera uma renda de 1.000 e poucos reais. Tem algumas empresas que ajudam, o pessoal da padaria que doa o pão, o pessoal da padaria Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, existem algumas empresas, algumas pessoas que colaboram, tem pessoas físicas que chegam no fim do mês e colaboram de alguma forma. Então, eu acho que está mais do que na hora
da gente começar a pensar, agora, passado esse imbróglio todo com a prefeitura, que isso aí realmente estava amarrando um pouco a gente começar a buscar novas receitas, né? Até porque se não tivesse resolvido, eu estaria com o clube fechado hoje. Então, você tem dificuldade de planejar um recebimento, alguma coisa com o clube fechado. Então, a partir de agora, a gente vai buscar aí dentro da sociedade bauruense, aí, através do programa do sócio-torcedor, através do programa da Trave de Ouro, que a gente deve estar lançando nos próximos dias, visando o auxílio de empresas de menor esporte. E assim, vamos ver o que a gente consegue para formar um time bacana para disputar o campeonato aí da Série A3. Antes de chegar nesse assunto, a conta mais antiga que se faz é quanto recebe, quanto gasta e quanto sobra ou quanto falta. O Noroeste tem hoje um déficit mensal ou tem um superávit mensal? Hoje, se a gente... Sem contar o futebol que vai começar daqui a pouco, nós já vamos entrar nesse assunto. Hoje nós temos uma administração mensal, se você pegar as despesas ordinárias do clube, elas giram na casa de 50 mil reais, a receita está na casa de 70 mil, só que nós temos a dívida toda aí que está toda parcelada. Hoje eu posso dizer que nós temos, com essa resolução, com essa solução que nós demos com a prefeitura, nós vamos tirar a certidão negativa municipal, já temos a estadual e a federal está encaminhada junto ao Profut. Então a gente, com a certidão negativa de todas as esferas, custa para nós 100 mil por mês manter o Noroeste em dia com as suas dívidas atrasadas. Então a gente gasta os 100 mil do passado e mais 50 mil do vigente, com uma receita de 70 a 80 mil. Nós precisamos dobrar essa receita aí até o final do ano para passar 2017 empatando as contas, vamos dizer. É sabido que nós tivemos um período onde tivemos aí recursos que foram dados aos clubes através da loteria dos clubes. O Noroeste chegou a ser beneficiado, está sendo beneficiado ou não recebeu nada e nem tampouco recebe? Olha, eu não posso falar em relação ao passado de coisas que eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que jamais chegou ao cofre do Noroeste qualquer centavo, oriundo da Time Mania ou de qualquer outro tipo de loteria, não. Ô Pegoraro, nós estamos aí nos aproximando do início da temporada futebolística para os clubes do interior, porque o futebol do interior, eu sempre tenho dito aqui, dura 3 meses, o atleta hoje que não for para um clube maior, ele pode desistir da carreira porque joga muito pouco. O calendário esportivo absurdo que foi feito e acabou-se com o futebol do interior, reduz a 3 meses no máximo aí de atividades que possibilitem o clube estar em evidência. Porém, o Noroeste não é só nesses 3 meses, ele tem que começar a se preparar, planejar, contratar para poder executar. E normalmente isso se começa com 2 meses de antecedência o treinamento já, não é nem a contratação. Nós já estamos, eu diria, até atrasado nesse projeto, porque o clube não tem nem técnico, é verdade? Sim, como é que está? sim. Como é que passa pela sua cabeça este planejamento futebolístico? Vamos lá. Eu acho que agora, a partir da próxima semana, a gente pode, enfim, começar a falar de futebol. Porque até agora faz 2 meses que eu estou na gestão do clube. Só apagando incêndio. Só bucha só. Mas assim, infelizmente não havia cabeça e nem motivos para a gente tratar de futebol. A gente tem situações mais urgentes para resolver antes de começar a pensar no time. Obviamente, como você disse, o planejamento ideal é que seja feito a montagem do elenco com 2 meses de antecedência, que você tenha o técnico já à disposição, os jogadores para treinar e tudo mais. Hoje a realidade do clube não nos permite e eu nem sonho com isso. Hoje o que a gente faz vamos montar o time em janeiro, porque se eu montar ele em novembro e dezembro, eu tenho 2 meses de salário para pagar que eu não vou ter de onde tirar. Então, infelizmente, a realidade do Noroeste o time vai ser montado em janeiro, no começo do ano, para começar. Até porque o ano passado a gente tentou montar o time em dezembro, e aí vem Natal, Réveillon. A gente viu que a preparação mesmo ela começa a ser feita a partir do dia 2, 3 de janeiro ali. O que pode ser feito são os contatos. Sim, e é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora, já deixar alguma coisa apalavrada, alguma coisa acertada, alguns contatos, algumas parcerias, ver dentro do orçamento que teremos para o ano que vem o que a gente pode ou não contratar. Enfim, a partir de agora a gente começa a trabalhar o elenco. Mas eu acho que é mais importante até do que... Você disse uma coisa aí que é muito importante, essa situação de que o clube hoje vive de 2, 3 meses de campeonato.
Eu acho que é isso que a gente precisa mudar no Noroeste. Mais do que subir para a segunda, para a primeira divisão, obviamente o torcedor noroestino ele tem o sonho de ver o Noroeste novamente na primeira divisão, mas eu acho que a própria primeira divisão do Campeonato Paulista hoje ela é uma ilusão. Porque mesmo um clube que está na primeira divisão do Campeonato Paulista, se ele não estiver disputando o Brasileiro ou que seja a Copa Paulista, ele tem o segundo semestre de inatividade. E isso até porque a Copa Paulista, ela dá como grande prêmio para o clube participar da Copa do Brasil. A Copa do Brasil na primeira rodada já pega o Grêmio lá em Porto Alegre, vira uma rodada só. Um jogo. Quando você tem despesa de viagem. Não, se o Grêmio vem aqui e ganha já com diferença de 2, 3 gols. Nem viajar você vai. Nem viajar você vai. Ou seja, é um prêmio de um domingo só. É um presente de grego, vamos dizer, né? Mas assim, mais do que a Copa do Brasil, a Copa Paulista ela também te dá a vaga na Série D do Brasileiro. E um foco inicial que a gente tem agora na nossa gestão é exatamente entrar na Série D do Brasileiro. Tá? Seja através da Copa Paulista, ou seja através de que forma que a gente consiga, através do Campeonato Paulista mesmo, ou através da Copa Paulista, nós precisamos colocar o Noroeste de volta no cenário nacional. Entendeu? Não é através da Série A do Paulista que nós vamos ter uma gestão que comporte, porque hoje você contratar jogador para jogar 3 ou 4 meses, você não gera vínculo nenhum com esse jogador. Então as pessoas falam, pô, mas como é que você vai fazer um trabalho na base legal? Se você faz um contrato de 4 meses com o jogador, ele está exposto. Qualquer revelação que você tem, você não consegue receber por essa revelação. Então eu acho que o planejamento do Noroeste ele parte pelo princípio de que nós temos que ter um calendário anual. Bom, e existe a possibilidade, e algumas cidades fazem isso, eu não sei quais também, não estou a par, mas empresários, empresas têm assumido o futebol do clube, de alguns clubes. Existe essa possibilidade desta parceria? O Noroeste pensa nessa possibilidade, nesta hipótese? Olha, Samuel, hoje, conforme eu pude colocar aqui, você muito bem disse que entre receitas e despesas, nós temos um déficit de aproximadamente R$70 mil. Nós temos um patrimônio hoje avaliado pela própria Prefeitura, através do valor venal do IPTU, em aproximadamente R$40 milhões. Só que é um patrimônio que não vale 40 milhões. Eu vou falar sobre isso, tem até pergunta do telespectador. Mas deixa para a próxima. Ele não me gera renda. Uhum. Como não me gera renda, me gera um déficit. Nós precisamos pensar em alguma forma, e obviamente a gente vem pensando nisso, de 2 saídas, que são as 2 saídas viáveis para o Noroeste hoje. Ou a Prefeitura retoma o imóvel do Noroeste e assume as dívidas para que eu consiga trabalhar só com as despesas ordinárias e com as receitas que me são superavitárias, ou nós vamos partir para a iniciativa privada, que é uma saída que me agrada muito mais, porque teríamos a possibilidade de revitalizar o complexo. Mas não fazer que nem aquele cidadão que teve aqui na última temporada aí, que se não é a diretoria entrar aí em cima, o cara não tinha nem um fusquinha para se locomover. Então... Você tomar cuidado com quem vem também, não é? Na hora de fazer essa terceirização, vamos chamar aqui uma privatização que seja, mas que não seria o termo correto, eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, o Conselho Deliberativo do clube tem que participar dessas reuniões e, obviamente, você não pode simplesmente entregar o patrimônio em troca de ir à gestão, sem que tenha uma garantia de que vá haver um investimento mensal por um longo período de tempo. Vamos falar aí de R$200 mil ao longo de 50 anos. Então, acho que tem que pensar em alguma coisa nesse sentido, para que haja Eu já penso diferente. Eu já acho que poder-se-ia pensar apenas e tão somente no vínculo do futebol. Porque hoje, você sabe, claro que não tem aqueles passes, mas tem os direitos federativos. Sim. E o empresário que pudesse gerenciar o futebol assumia não o patrimônio, mas a diretoria continuaria gerenciando o patrimônio, mesmo que ele seja municipalizado, que nós vamos falar já já. Mas o futebol ser terceirizado ou ser sublocado, vamos assim chamar. Eu tenho acompanhado de perto essa discussão, essa situação de que a FIFA acabou com os direitos econômicos dos atletas, subsistindo só agora os direitos federativos. Ainda é muito complexa e gera muitas dúvidas e situações. Eu tenho diretamente na federação, junto ao presidente, o Reinaldo, até junto à CBF. Tá todo mundo discutindo como é que vai ficar isso daí.
Porque hoje a grande verdade é que, sem os empresários que investem no futebol, o futebol não existe. E esses empresários hoje que investem, eles precisam ter uma segurança de como retirar. Exato. E é isso que, na verdade, a FIFA está pretendendo cortar. Exatamente a atividade do empresário que forma e gasta, receber através da venda do atleta. A venda do atleta necessariamente hoje está através do clube. Então, tem clubes aí, por exemplo, que fizeram venda de atleta e transferiu 100% do valor da venda para o empresário a título de comissão. Já está sendo investigado isso na FIFA, porque, obviamente, foi uma forma de burlar a questão da lei do direito federativo e do direito econômico. Então, é uma discussão que ainda está muito embrionária. Eu cito um caso, por exemplo, que eu tenho conversado com ele veio aqui e assumiu o 15 de Jaú Baroninho. E ele é que efetivamente está bancando as coisas do futebol Baroninho, que pode ser, dependendo do resultado dos próximos 2 jogos, ser também adversário do Noroeste na próxima temporada com o 15 de Jaú, se ele se mantiver por lá. A gente torce muito para que isso aconteça, mandar um abraço aqui para o Baroni, o Fábio, inclusive, o genro dele, o Christian, são companheiros aí. Eu acompanho de perto essa situação do Fábio e do Baroni lá no 15 de Jaú. Foi feito um trabalho excelente lá, a cidade está empurrando, está ajudando, e a gente torce para que eles consigam o acesso para que o ano que vem nós tenhamos aí uma Série A3 com o Noroeste, o Marília e o 15 de Jaú disputando o que um dia já tivemos na primeira divisão, Exatamente. Hoje na terceira, que seja, mas é a realidade que a gente tem hoje, mas com certeza vai dar a torcida, inclusive, já está chamando de Super A3. Então, é assim, até a própria situação do Baroni lá no 15 de Jaú, o Baroni que é um bauruense, né, que está gerindo o 15 de Jaú, ela é confusa ainda em termos de... Eles fizeram um arrendamento do clube por alguns anos, mas é uma situação que ainda está sendo discutido lá. Eu prefiro não entrar no mérito para não, eventualmente, eu posso estar revelando alguma coisa que não deva ser revelado. Como a gestão é deles, vamos preocupar com os problemas do Noroeste, né? Eu desconheço a fórmula lá em Jaú, mas eu entendo que a transferência do comando do futebol para uma empresa, eu acho que é um dos caminhos e que pode, inclusive... Como é que o Sidão fazia, por exemplo, lá em Itápolis, que fez muito tempo. O Pegoraro está me dizendo que ele pegou e levou o time embora para a Grande São Paulo e, de repente, vendeu o time. E aí, como é que fica? E o Oeste é um clube que tem muitos e muitos anos de existência. Itápolis é uma cidade... Itápolis, o Oeste é um time que é uma marca esse nome. E, de repente, o Oeste de Barueri não pega bem, não. O pessoal de Itápolis está muito bravo com o Sidão. Eu tive a oportunidade de estar em Itápolis semana passada, o pessoal está muito bravo lá, realmente parece que foi da noite para o dia, ele acertou a venda ou a transferência do clube, não sei como é que foi feito, não tenho detalhes, mas da noite para o dia pegou o time e levou lá para Osasco, que depois está em Barueri. Precisa tomar cuidado com essa situação também. Né? Não é longe da gente esse tipo de ideia. Situação. Em que pese de gente já ter especulado esse tipo de coisa aqui em Bauru, mas infelizmente não aconteceu nada. Isso não vai acontecer no Noroeste, pelo menos enquanto eu estiver por lá, pode ficar tranquilo. Bom, o Jorge Luiz, ele pergunta sobre o elenco e diz que você vai estar, sabendo se vai dar, ainda não tem essa informação porque não começou a planejar nada, né? Se dá a oportunidade para jogadores aqui de Bauru que estão parados, que são profissionais. Isso vai depender ainda do técnico, né? Olha, exato. A gente primeiro, o planejamento tem que começar, a gente não pode começar com as coisas de trás para frente, né? Não é porque o jogador está aqui de Bauru, em Bauru, está parado, vamos aproveitar. Não. O planejamento começa não é nem pelo técnico, a gente tem que colocar primeiro um diretor de futebol que seja do meio do futebol, para esse diretor, escolha um técnico que se alinhe dentro do pensamento da diretoria e aí começar a montagem do elenco dentro dos princípios que forem. E o Luiz Carlos, da Bela Vista, ele quer saber de quem é o complexo Alfredo de Castilho. No Noroeste. Se pertence ao Noroeste à rede. A rede não tem mais nada a ver. O Noroeste recebeu aquilo como doação. Eu só pergunto, a diretoria do Noroeste pode permitir que ele seja municipalizado? Claro, com todo um trâmite com a Câmara aprovando, isso é possível? Há uma discussão grande em cima dessa questão do patrimônio do Noroeste por conta da eventual doação da prefeitura, existe uma situação de que uma parte do terreno foi comprada pela diretoria da época. Então, hoje, em que pese as discussões jurídicas, eu tenho tranquilidade em dizer que o patrimônio
o complexo do Alfredo de Castilho, ele pertence ao Noroeste, sem sombra de dúvida. E como pertence ao Noroeste, existe a possibilidade da gente municipalizar, como existe a possibilidade da gente vender, existe a possibilidade de desmembrar uma área. Nós temos uma parte lá das piscinas lá do fundo que foram aterradas, e hoje poderia se vender aquela área para saldar as dívidas, enfim. O patrimônio pertence sim ao Esporte Clube Noroeste. Bom, e então, se for municipalizado, é uma chance que o Noroeste tem de ficar livre dessas dívidas e pode fazer uma gestão como faz a Arco hoje com o patrimônio que a prefeitura tem aqui, que é o local do recinto de exposições, né? Sim, eu entendo assim, hoje o Noroeste ele tem uma dívida muito pequena pelo tamanho do seu patrimônio. Então, a hora que as pessoas falam que o Noroeste é um clube falido, eu falo que ou a pessoa não sabe o que é uma falência, ou ela está agindo de má fé, porque um clube que deve menos de 10 milhões tem um patrimônio na casa de 40, ele não pode jamais estar falido. Então, o que a gente tem é que equalizar essa dívida junto com as despesas. A partir do momento que eu tenho um patrimônio alto, mas que não me dá receita, eu não consigo pagar as dívidas. A gente precisa criar mecanismo de sanar essas dívidas e hoje, infelizmente, o único jeito é através do patrimônio. Eu quero agradecer a presença do Estevão Pegoraro, até por conta do horário do Tribunal Regional Eleitoral, a programação política que vem por aí. Muito obrigado. Outras vezes ainda nós teremos a oportunidade de ouvir o Estevão, que é o presidente do Noroeste. Muito obrigado pela participação, ao telespectador. E estaremos de volta com o nosso telejornal nos horários alternativos da próxima segunda-feira. A todos um abraço e até lá.